Já corrigimos português, certo? E agora nós vamos dar continuidade nas atividades. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, poemas que contam histórias. Então, depois de ouvir Marina contar as histórias que tinha conhecido no livro, emprestado pelo avô, Zeca se lembrou de que sua mãe costumava lhe contar algumas aventuras sobre a forma de poema antes de dormir. Um deles era chamado de Olimpíadas na Mata. Ele sabia de memória aquele poema. Como os colegas de Zeca adoram uma história, logo lhe pediram que a contasse. E você, também conhece algum poema que conta uma história? E aí? Na sua opinião, qual é a diferença entre contar uma história por meio de versos e na forma de texto não versificado, um texto normal? O que você acha? Bom, o nome do poema que Zeca compartilhará com os colegas é Olimpíada na Mata. A partir disso, responda: qual será o assunto desse poema? Você já tem ideia? Olimpíada na Mata. Lembrando que olha só o que o Zeca está dizendo. Olimpíada é um conjunto de jogos que se realizavam na Grécia Antiga, de 4 em 4 anos, e voltaram a acontecer aqui, não só no nosso, não é no país, é no mundo, a partir de 1896, só que com algumas adaptações. E aí Zeca adiantou a turma o que o poema conta, que é a história de animais que decidem fazer uma competição na mata. Olhando esses animais aqui embaixo, quais será que são os personagens que vão aparecer nessa história? Marca aí com X. Então, curiosos, os colegas pediram a Zeca que, sem demora, contasse a história sobre a competição entre animais. Você também vai conhecê-la. Então, vamos ouvir? Hora da leitura. Olimpíada na Mata. Depois que a lebre perdeu para a tartaruga a corrida, meteu-se a inventar moda e anunciou decidida: bichos do ar, da terra ou do rio, tanto faz. Faremos uma Olimpíada entre todos os animais. O prêmio seria um cesto com frutas da estação. Todos os bichos animados vieram para a inscrição. Quando viu tamanha fila, Tartaruga desdenhou. Eu me meter nessa encrenca? E para o seu canto voltou. O sol nem tinha nascido e a mata estava lotada. O bugio, de juiz, assobiou e deu a largada. Estavam abertos os jogos e o futebol começou, com o ouriço contra os esquilos, tentando fazer um gol. A bola era um tatu-bola, as traves troncos de ipê, até um ouriço invocado chutar um caxinguelê. O bugio encerrou o jogo e anulou o resultado, mas a briga correu solta com espinho para todo lado. Macacos jogavam tênis, a rede era samambaia, as raquetes eram galhos e a bola uma mão papaya. A partida terminou, pois sabiás de montão desceram em voos rasantes, querendo bicar uma mão. Araras e bentivis tentavam jogar basquete. O jogo foi disputado, era um 7 contra 7. A cesta era a boca aberta de um jacaré espertinho. Era só a bola entrar que ele engolia tudinho. Já na hora da corrida, o bugio deu a partida e a lebre saiu na frente, ligeira, feliz da vida. Mas distraiu-se, tropeçou, rolou num salto mortal. Caiu de cara num rio e quase se deu mal. Custou a sair de lá, toda molhada e perdida. Ela já nem se lembrava para que lado era a corrida. Só achou o rumo certo quando ouviu os animais e tratou de correr muito, mas era tarde demais.
Enquanto ela se esfalfava, conferiu desiludida. Os outros competidores tinham vencido a corrida. Primeiro lugar a lesma, segundo o bicho preguiça. Em terceiro um caranguejo, quarto a minhoca roliça. Foram procurar o prêmio, mas cadê as frutas da cesta? Enquanto todos corriam, as formigas fizeram a festa. Só restaram a lebre triste e o bugio a resmungar. Quem mandou inventar moda? Quem mandou moda inventar? Esse texto é de Rosana Rios, Meus Primeiros Versos. A Rosana Rios, turminha, nasceu em 1955, aqui na nossa cidade de São Paulo, onde ela mora, onde ela reside até hoje. É escritora premiada, inclusive com o prêmio Jabuti, com mais de 160 títulos publicados para os públicos infantil e juvenil. Gostou da história? Pois bem, hora de explorar o texto. Por meio do texto que nós lemos, as crianças perceberam que é possível narrar uma história utilizando versos que são encontrados geralmente em poemas. Então, nós temos um poema aí, né? O que o Zeca contou. Então, o Zeca contou a todos que certa vez sua mãe lhe explicou que textos com essas características são chamados de poemas narrativos. No segundo ano, você aprendeu que cada linha que constitui um poema é chamado de verso. Então, vamos comprovar que o texto apresentado por Zeca é mesmo um poema? Volte às páginas 62 e 63 e responda o que está sendo solicitado. Quantos versos compõem o poema Olimpíada na Mata? Um conjunto de versos forma uma estrofe. Então, cada partezinha, cada grupinho de versos compõe uma estrofe. E aí, quantas estrofes apareceram neste poema? Depois, no número 2, você vai ligar. O poema Olimpíada na Mata apresenta alguns elementos essenciais para uma narrativa. Ligue os itens da primeira coluna com da segunda coluna de acordo com as informações. Então, nós temos os personagens, o tempo, quando a história se passa, o espaço, o lugar onde acontece a história e o enredo, que é a trama. Então, você vai descobrir quem é quem aqui do outro lado e vai ligar. Já na questão número 3, você vai ler a seguinte estrofe. Depois que a lebre perdeu para a tartaruga a corrida, meteu-se a inventar moda e anunciou decidida. Bichos do ar, da terra ou do rio, tanto faz. Faremos uma Olimpíada entre todos os animais. Uma fábula muito famosa narra a disputa de uma corrida entre a tartaruga e a lebre. Seu professor vai lembrá-la a você. Depois faça o que se pede. Lembra da fábula A Lebre e a Tartaruga? Não? Pois bem. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês a fábula A Lebre e a Tartaruga. Preparados? Então, vamos lá. Vou colocar, hein? Atenção! Num certo dia, numa floresta, a lebre ridicularizou as pernas curtas e a lentidão da tartaruga. Sorridente, a tartaruga respondeu: "Você acredita ser rápida como o vento. Contudo, eu acredito que se estivéssemos em uma corrida, eu venceria." A lebre, obviamente, achou tal afirmação absurda e improvável de acontecer, mas aceitou o desafio, confiante em sua vitória. Ambos convidaram a raposa para que fosse o juiz da competição, além de definir o trajeto e o ponto de chegada. Com dia e hora marcados, a lebre e a tartaruga foram ao ponto inicial. Assim que a largada foi dada, a tartaruga, com seu passo naturalmente lento, seguiu focada.
com passos firmes e incansáveis. Enquanto isso, a lebre, que já estava em uma vantagem enorme graças à sua velocidade, simplesmente tirou um cochilo. Quando acordou, a lebre percebeu que tinha perdido a noção do tempo, e mesmo com toda a sua velocidade, a tartaruga já havia passado a linha de chegada, descansando tranquila em local mais arejado. Moral: o êxito sempre espera aqueles que realizam seu trabalho com zelo e persistência. Autor Esopo. Viram só o que aconteceu? E aí? Então, com base agora que você já sabe, que você já relembrou a história, né, a fábula da lebre e da tartaruga, então, por que a lebre perdeu a corrida para a tartaruga? E aí? Os dois últimos versos da estrofe acima indicam uma fala, olha só. Indicam uma fala. A que personagem ela pertence? Marca com um X. Na sua opinião, por que a lebre, após perder a corrida para a tartaruga, propôs aos animais da mata participar de uma Olimpíada? Por que será que ela fez isso? De acordo com a história, explique por que na partida de futebol, o bugio encerrou o jogo e anulou o resultado. O que aconteceu para ele encerrar o jogo e anular o resultado? Exercício 5. Enquanto Zeca recitava o poema, Emília achou engraçada a forma como as modalidades esportivas foram adaptadas pelos animais à realidade da vida da selvagem. Então, relembre você também como foram realizadas competições na Olimpíada da Mata. Escreva o nome de cada esporte abaixo da figura que representa e depois relacione ao trecho do poema que o descreve. Então, aqui, que esporte é esse? Você vai colocar aqui embaixo. Na letrinha B, qual é o esporte? Na C e na D. E aí, você vai ler cada parte do poema e vai colocar qual é o esporte que ele foi relacionado. É o esporte A, B, C ou D. Então, as letrinhas vão ficar dentro dos quadradinhos, certo? E para a gente finalizar, a página 67. Observe o trecho que Marina considerou o mais divertido do poema. Releia novamente. O que as palavras destacadas em azul possuem em comum? O que elas têm de igual? E as destacadas em verde? Então, vocês vão ver que quando o final dos versos de um poema tem sons iguais ou semelhantes, nós podemos dizer que nele há rima ou não há rima. As demais estrofes do poema que você leu apresentam rimas? Se sim, volte lá e pinte da mesma cor as palavras que rimam. Exercício 7. Numere os acontecimentos descritos abaixo na ordem que ocorreram na história. Então, vocês vão ler essas 4 frases. Qual apareceu primeiro? Qual foi a segunda, a terceira e a quarta? E para finalizar, na história são mencionadas emoções sentidas pela lebre. Assinale aquela que representa o estado dela de acordo com cada momento abaixo. No princípio da corrida, a lebre estava como? Triste ou feliz da vida? E no término da competição, como que a lebre ficou? Então, turminha, é essa a nossa lição de português. Faça tudo e depois a gente volta com muito mais.